Alunos e alunas da nossa faculdade FACS, eu, a sua professora Sônia Santos, estou aqui na data de hoje, dia 8 de outubro, com uma grande satisfação em falar com vocês, em falar principalmente sobre as questões relacionadas ao IBRACON, uma ente de mãos dadas com quem? Com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis. E como não poderia deixar de ser, nós vamos falar de mais uma ente que entra agora, que é a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Vamos entender um pouquinho dessa importância da CVM para a nossa economia, para as empresas de capital aberto. Muito obrigada pela atenção, tenha uma boa aula, boa noite. Nós estamos trabalhando com entes que são parceiras do Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Nós já falamos sobre o CFC, estamos falando do IBRACON. Hoje nós vamos chegar a mais uma ente chamada Comissão de Valores Mobiliários, né? Então essa Comissão de Valores Mobiliários, ela possui escritórios em Brasília e São Paulo, onde, caso seja conveniente, o pedido de registro pode ser entregue para ser submetido via malote para a sede. Lembra que tem ainda, por exemplo, aquele auditor independente que ele precisa trabalhar, né? Ele quer trabalhar nessa carreira da auditoria independente, ele passa por dois crivos, a prova do IBRACON e depois, então, pede o registro lá na CVM. Mas tem uns critérios realmente que podem balizar o candidato. Não é tão simples quanto se imagina, mas vamos entender por que essa Comissão de Valores Mobiliários é tão importante para o Brasil, para a economia brasileira. E os auditores independentes com registro na CVM devem seguir também a regulamentação do exercício da atividade profissional emanada do Conselho Federal de Contabilidade, o CFC. Então, as orientações técnicas emanadas do Instituto de Auditores Independentes do Brasil, o IBRACON. Se registrar na CVM, o auditor independente assume obrigações perante a essa ente, CVM, e ao mercado de modo geral, devendo, portanto, manter atualizadas suas informações cadastrais. Também é preciso encaminhar eventual e anualmente as demais informações requeridas lá pela instrução CVM 308 que nós estudamos ontem, sobre a possibilidade de aplicação de multa cominatória e de adoção de sanções administrativas prevista nas legislações pertinentes. Como nós vimos, pessoal, a CVM é um órgão também que regula o mercado financeiro, tá? Então, ela possui uma questão, ela busca o contador graduado, registrado lá, né, no conselho, que vai fazer a prova do IBRACON. O IBRACON também é um ente regulador, né, dessa carreira do auditor independente e, porventura, então, no final, nós vamos trabalhar, então, na questão do registro CVM, que realmente é a ente que trata esse assunto, né, da iniciativa privada, das ações, de bolsas de valores, é a ente responsável e que dá a entender que faz um posicionamento geral no mercado de ações. Na nossa aula de hoje, algumas informações importantes. Controle de qualidade externa. Os auditores independentes deverão, a cada ciclo de 4 anos, submeter-se à revisão do seu controle de qualidade, segundo as diretrizes emanadas do CFC. Essa revisão será realizada por outro auditor independente, também registrado na CVM. O seu descumprimento, pelo menos de 2 a 5 anos, ensejará na imediata suspensão do registro do auditor independente, pessoa física ou do auditor. Então não é uma coisa assim, pessoal, que é tão simples, né? Você está vendo que o auditor ele passa por vários ciclos e essa questão dele estar sempre submetendo as suas revisões, a seu controle de qualidade, a saber se ele está desatualizado, isso acontece muito frequentemente, tá? Então um descumprimento, né, dessa questão aí dele estar sempre buscando a submeter a sua revisão, a sua questão relacionada à sua continuidade, né, de estudos, realmente ele pode fazer com que ele seja suspenso do registro de auditoria independente.
do controle externo, vamos falar um pouquinho do controle interno. O auditor independente deverá implementar um programa interno de controle de qualidade, segundo as diretrizes emandadas do CFC e do IBRACON, que visa garantir o pleno atendimento das normas que regem a atividade de auditoria e de demonstrações contábeis, as normas emanadas da CVM. Tá? Aqui tem para você já um link, tá, do que é o IBRACON, com muito mais informações. Então já deixei para vocês darem uma olhadinha, e nós ontem estudamos um pouco também sobre essa questão da instrução normativa CVM 308. Conheçam, pessoal, conheçam o CVM, conheçam o CFC, o IBRACON, porque são entes que o contador, na sua vida, né, profissional, poderá estar utilizando e sendo beneficiado por eles. Pessoal, e o que é o exame de qualificação técnica da prova específica CVM? O exame de qualificação técnica, prova específica CVM, é necessário para a habilitação do auditor independente para o exercício das atividades de auditoria de demonstrações contábeis para quaisquer entidades integrantes do mercado de valores imobiliários. A administração do exame de qualificação técnica está a cargo do CFC. Muito bem, nós sabemos que o CVM, é uma ente regulatória. E ela está lá, regulando o quê? O mercado de capitais. Então, esses contadores, auditores independentes, também vão precisar de fazer um exame de qualificação técnica específico para atender quem? As empresas que possuem ações em bolsas de valores e precisam de auditoria independente de 4 em 4 meses. Aí sim se dá a publicação das novas demonstrações contábeis. Lembra que nós falamos lá atrás a respeito do programa de educação continuada? Vamos entender um pouquinho o que é esse programa? Os auditores independentes deverão manter uma política de educação continuada de todo o seu quadro funcional e deles próprios, conforme o caso, segundo as diretrizes aprovadas pelo CFC, com vistas a garantir a qualidade do pleno atendimento às normas que regem o exercício da atividade de auditoria e de demonstrações contábeis. O programa de educação continuada é exigido dos auditores independentes, pessoa física, e dos seus sócios, que exerçam ou não atividade de auditoria, responsáveis técnicos, diretores, supervisores e gerentes de auditores independentes, da pessoa jurídica. Nós sabemos que o auditor, ele tem que validar todo o seu conhecimento de tempos em tempos. E por isso que ele precisa entrar num programa de educação continuada. Hoje até mesmo nós, contadores, também precisamos participar desse programa. Nós não podemos só tirar a graduação e estagnar o nosso conhecimento. Não é dessa forma, pessoal. Os auditores, eles são muito mais exigidos, porque da forma com que eles trabalham com muita legitimidade, não só nas questões relacionadas à auditoria independente, como também nas questões relacionadas às leis, normas e diretrizes das demonstrações contábeis e a sua publicação e as suas mudanças, né, no decorrer de um período. O auditor não pode ficar estagnado, porque o trabalho dele é promover uma função de informação consciente e tempestiva e dentro das mais renomadas normas de auditoria contábil, levando sempre em consideração os aspectos das informações contábeis e os seus princípios. Eu não poderia deixar de falar para vocês a questão das legislações. Afinal, a profissão de contador, ela é lastreada por legislações. E aqui nós temos duas. Nós temos a Lei 6.385 de 1976. Essa lei estabelece que somente os auditores independentes, pessoa física ou empresas de auditorias registrados na CVM pode auditar as demonstrações financeiras das companhias abertas. Ou seja, essa lei, ela instrui para que os auditores independentes, né,
Somente esses profissionais podem fazer as auditorias de empresas com capital aberto ou empresas que trabalham, de que forma? Que vendam ações em bolsas de valores. Caros colegas, não posso deixar de falar da Lei 6.404 de 1976. É essa lei que dá o pontapé inicial para que a sua obrigatoriedade para as empresas de capital aberto serem auditadas por auditores independentes e registradas na CVM, Comissão de Valores Mobiliários. E também é essa lei que traz toda a forma de como os contadores irão confeccionar as nossas demonstrações financeiras ou demonstrações contábeis, que são balanço patrimonial, o DVA, a DRE, a demonstração da mutação do patrimônio líquido. Então, é a partir dessa lei que nós temos o que? A orientação para que forma será então demonstrado essas demonstrações, como será publicada de uma forma bastante transparente e de fácil acesso. Vamos voltar um pouquinho então lá no IBRACON, né? Vamos pensar aqui, e já estou falando que foi o IBRACON quem primeiro se ocupou em organizar e estabelecer o arcabouço contábil para o Brasil, ao mesmo tempo que estabeleceu as primeiras normas de auditoria independente. Isso pode ser confirmado pelo reconhecimento à época das normas emitidas pelo IBRACON, pelos reguladores da profissão e do mercado. Também esteve presente na discussão em forma de lei da sociedade por ações, contribuindo com ideias e sugestões. Essa sociedade de lei por ações é a que eu falei agora, a 6.404 de 1976. Então, o que é o arcabouço? É toda a coletânea de conhecimento da área contábil. Atenção no que eu vou falar para vocês agora. O IBRACON é a voz, é a face da auditoria independente no Brasil e busca orientar e apoiar seus associados nos assuntos emergentes e relevantes. E continua com um único propósito, que é fortalecer a atividade de auditoria independente e levá-la mais preparada e modernizada para enfrentar os desafios do futuro. Quando nós falamos do IBRACON, ele tem uma responsabilidade enorme, porque é o IBRACON que demanda toda a auditoria independente no Brasil. A auditoria lógico, né? Ela é o que nós chamamos dos auditores independentes. São esses profissionais, contadores, que fazem as auditorias de capital aberto. Empresas de capital aberta com venda de ações em bolsa. E de repente, pessoal, o investidor, ele só vai mesmo entrar ou comprar ou conhecer uma determinada empresa a partir de que ele tenha conhecimento das suas demonstrações contábeis. Como que está a saúde financeira dessa empresa? Como essa empresa está prospectando o futuro? Como essa empresa entrega de valores à sociedade? Qual é a responsabilidade social que essa empresa demanda? Qual é a responsabilidade ambiental? Todos esses relatórios é de suma importância para que o investidor tenha a decisão de fazer a compra de ações para essa companhia. E por que é tão importante para essa companhia vender ações? Porque é com o dinheiro do investidor que essas empresas crescem, que elas conseguem aumentar o seu caixa, que elas conseguem aumentar o seu faturamento, pagam mais impostos, beneficia então também a sociedade civil brasileira. Conhecer a missão, do IBRACON? A missão do IBRACON: manter a confiança da sociedade na atividade de auditoria independente e de relevância da atuação profissional, salvaguardando e promovendo os padrões de excelência em contabilidade e auditoria independente. Então, a missão dela é fazer o que há de melhor em termos de auditoria independente e para aquela situação que eu falei no último slide. São essas auditorias que promovem o quê? O elo
entre a bolsa de valores, a empresa que está vendendo uma ação e o investidor. É através desse elo que o investidor consegue ter segurança em poder investir numa empresa X ou Y. Falamos de visão, nós queremos saber onde que esse IBRACON quer chegar. Olha lá, ser reconhecido como órgão representativo dos interesses políticos, profissionais e educacionais dos auditores independentes. 2. Agente participante da regulação da atividade de contabilidade e auditoria independente em convergência com as demais entidades reguladoras. Difusor do papel de responsabilidade dos associados, referência técnica e educação em assuntos ligados à auditoria independente e contabilidade, organização voltada para a proteção do interesse público. Olha lá, pessoal, vamos entender um pouquinho? Eu gostei muito do difusor do papel e de responsabilidade dos seus associados. Se eu tenho uma ente que tem essa visão, que tem essa missão em trabalhar de forma exata, transparente e ética em relação às publicações das demonstrações contábeis, as quais os seus auditores independentes estão confeccionando, estão publicando, isso sim é que é um bom trabalho. Isso sim traz excelência, traz novas divisas, novos recursos, novos investimentos num país como o nosso, que tanto merece em termos de desenvolvimento. Claro, evidente que nós não poderíamos deixar de falar dessa questão dos valores, dos pilares do IBRACON. Em que ele se sustenta? Primeiro, na ética. E hoje lembramos que nós já temos uma ética específica do contador, na independência, na transparência, na coerência e continuidade dos propósitos, do trabalho em equipe, liderança, por exemplo, e na excelência, que foi o assunto do antigo slide, ou do slide que nós acabamos de sair agora. Mais uma vez, estamos chegando ao final da nossa aula. Nós falamos do IBRACON, né, nessas últimas aulas. Dentro do IBRACON, passamos umas pinceladas lá pelo CFC. O que o CFC tem a ver com o IBRACON? Entramos na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que é a empresa, que é a ente que regula, então, o quê? As companhias de capital aberto nesse país. Então, pessoal, a contabilidade, ela não é uma ente ou uma ciência sozinha, ela tem todas umas ponderações, entes que regulam, entes que formalizam, legislações, tem os pilares, né? Olha que delícia, com grande conhecimento vocês estão tomando nessas aulas de atualidades, tá bom? Eu já fico online com vocês para tirar todas as dúvidas. Fiquem com Deus, um forte abraço no coração de todos, tenham uma boa noite.